Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal do InnoDev. Essa videoaula será uma parte introdutória que vamos utilizar os relés, ok? Não módulos relés, mas sim os relés. E para isso a gente deve compreender como os componentes funcionam, ok? E aqui só vai ser uma apresentação, porque na segunda aula vamos trabalhar diretamente com os circuitos, produzindo os nossos próprios circuitos, utilizando os relés, beleza? Eu trouxe aqui somente como um exemplo simples para que vocês possam estar entendendo aí o funcionamento do relé. O relé, ele é um dispositivo eletromecânico. O que quer dizer isso? Enquanto a gente alimentar os dois terminais do nosso dispositivo, ele vai fazer o acionamento dessa membrana. Ela vai se deslocar de um lado para o outro, fazendo a ativação do nosso dispositivo, ok? Mas para isso a gente tem que utilizar alguns componentes. E essa aula é justamente para isso, para demonstrar como esses componentes são empregados. A gente vai simplesmente falar sobre eles, né, para que eles servem, e logo após essa videoaula vamos ter a nossa segunda, que vamos trabalhar diretamente com a prototipagem desse projetinho. Aqui eu trouxe aqui alguns exemplos só para mostrar para vocês como o dispositivo funciona, tá certo? Por exemplo, sabemos que o nosso relé, basicamente, ele tem esse símbolo aqui. Ele pode ter outros modelos diferentes, dependente aí da arquitetura que você esteja utilizando ou do programa que você esteja utilizando. Mas basicamente, ele se comporta desse jeito aqui. Ele é constituído por RL, né, que é a sigla do nosso dispositivo. E aqui vamos ter o X, que o X vai representar o número de relé ao qual você vai ter aí no seu dispositivo. Suponhamos que você tenha no seu dispositivo dois relés, então ele vai ter RL1 e RL2, tá certo? Para discriminar e você identificar o dispositivo ao qual você colocou no seu circuito. Basicamente, o nosso relé, como eu já tinha falado, vamos ter dois pontos aqui, que são esses dois pontos, o A e o B. Aqui é onde vamos ter aí a bobina. No C é o pino comum, tá certo? Esse pino comum, geralmente, quando o relé não está magnetizado, não temos aqui uma alimentação nesses dois pontos, aqui e aqui, a gente vai ter a comunicação entre este ponto e este. O relé vai estar conectado a esses dois pontos aqui. Enquanto a gente tiver uma alimentação nesses dois pinos, no caso esse relé é de 12 volts, então a gente vai ter o chaveamento do C, que é o comum, para o nosso NA, entendeu? Então vamos ter aqui uma alimentação e com isso vamos ter a comutação do pino comum com o NA. Simples assim. E para exemplificar aqui, ó, eu utilizei dois LEDs acoplados aqui a esses dois pontos e as outras duas pontas dos LEDs com um resistor limitador de corrente, que a gente vai falar também aqui na nossa videoaula introdutória. E aqui vamos ter os pontos de alimentação do nosso dispositivo. Aqui eu vou colocar uma alimentação separada da alimentação dos 12 aqui, só para exemplificar, para que vocês possam estar entendendo de maneira mais fácil. Então eu vou pegar essa bateria aqui, ó, é uma bateria de 12 volts, vou acoplar ela aqui no nosso conector e vou conectar esses dois fios aqui no nosso dispositivo. Vou tentar ser o mais sucinto possível para essa aula não ficar muito extensa, ok? Você ouviu um barulho? Ó. É o relé fazendo a comutação, certo? Agora eu vou utilizar uma outra bateria, uma bateria de LiPo de 3,7 volts. Aí aqui, ó, como eu sei a posição correta dos nossos LEDs aqui, eu já sei que este pino aqui será o pino negativo, porque o LED também ele funciona somente em uma posição. Se ele tiver com a posição invertida, a alimentação invertida, ele não vai ligar, tá certo? E conectamos esse aqui. Observe que o LED está aceso. E se eu desconectar esses dois pontos aqui, ó, o LED vermelho vai acender. Isso indica que o ponto C, que é o ponto comum, tá fazendo o fechamento aqui entre este ponto e este. Quando o relé está alimentado, ele vai funcionar este ponto e este, beleza? Deixa eu desconectar aqui o nosso dispositivo novamente e retirar
todos esses equipamentos aqui da nossa bancada. Agora eu vou trazer aqui para vocês o resistor. O resistor é um componente aí que você vai ver em todos os dispositivos eletrônicos. A primeira característica que ele tem é justamente de limitar a corrente de um ponto a outro. Quanto menor sua resistência, mais facilidade o nosso dispositivo vai conseguir conduzir a corrente no dispositivo. Quanto maior a sua resistência, vamos ter que um pouquinho mais de dificuldade para essa corrente passar de um ponto a outro. E quanto maior a sua resistência, mais dificuldade os elétrons vão conseguir atravessar de um ponto a outro, tá certo? E basicamente os resistores, pelo menos esses modelos aqui que a gente está apresentando, eles têm uma tabela de cores. E é a partir da tabela de cores que a gente vai saber aí o valor de cada componente. Hoje a tecnologia ela ajuda bastante, principalmente aí na questão aí das prototipagens, né? Vou acessar aqui um aplicativo, que é um aplicativo aí de resistência. Com essa aplicação você consegue aí saber valores de resistores e até mesmo calcular o seu próprio resistor para o seu circuito, que é o que vamos fazer na próxima videoaula. Aqui, ó, por exemplo, vamos ter o resistor de 100 ohms. Aqui vamos ter as cores marrom, preto e marrom. Se a gente colocar aqui marrom, preto e marrom, vamos ter a nossa resistência de 100 ohms, ok? Suponhamos que a gente deseja um resistor de 220 ohms. As cores são vermelho, vermelho e marrom. Então o procedimento é o mesmo. Vamos colocar aqui vermelho, vermelho e marrom. Observe que temos aqui um resistor de 220 ohms. Geralmente isso aqui é o multiplicador, tá joia? Isso aqui é o que vai fazer com que a gente tenha o valor exato do nosso componente. Como a gente colocou aqui, ó, só para vocês entenderem, vermelho, vermelho e marrom, 10 vezes 22 dá quanto? Exatamente os 220 ohms. Aqui também temos um resistor de 2K2. Então, para a gente pegar esse resistor, sabemos que as cores dele é vermelho, vermelho e vermelho. Vamos colocar aqui no nosso aplicativo vermelho, vermelho e vermelho. Vamos ter o multiplicador por 100 e vamos ter 2.200, que quer dizer 2K2, ok? Simples assim. E o emprego das resistências vai facilitar bastante as nossas prototipagens na segunda videoaula. Vocês vão entender de forma bem fácil aí, vocês não vão ter dor de cabeça para aprender não, pode ficar tranquilo. Aqui vamos ter a simbologia do nosso componente. E ele é seguido sempre com a letra R. O X referencia ao número de resistores. Suponhamos que no circuito você tenha 3 resistores. Então vamos ter R1, R2 e R3. E assim sucessivamente, dependente da quantidade de resistores que você tiver aí no seu circuito, tá certo? O diodo. O diodo é um semicondutor que permite a passagem de corrente elétrica em um só sentido. Ele é formado por materiais semicondutores, tá certo? Vamos ter aqui o nome dos terminais do nosso componente, o anodo, o catodo, o anodo, o catodo, e aqui o símbolo do nosso componente. Se você observar, ele tem uma pintura aqui, ó, que vamos ter sempre o catodo. Aqui vamos ter o branco, né? Catodo também. E o trajeto aí, a nossa válvula, vamos colocar assim, como o diodo fosse uma válvula de um sentido único. Se a gente colocar uma alimentação positiva aqui, essa alimentação ela vai percorrer esse sentido. Se a gente inverter a polaridade, colocar o positivo aqui, ele vai impedir a passagem da corrente, ok? Ele não vai passar daqui para lá de forma alguma, somente daqui para cá. Positivo sempre aqui no nosso anodo. O diodo também, ele tem a sua referência aí com a letra D, correspondente ao X, que é o valor de cada componente, a quantidade de componente que você tem aí no seu circuito. O diodo a gente vai utilizar aí em conjunto aí com o nosso relé. Na próxima aula vocês vão entender o porquê vamos ter que utilizar o diodo acoplado aí na bobina do nosso relé, certo? Isso aí vai facilitar bastante a nossa vida e evitar muitos transtornos aí com as prototipagens que a gente vier a fazer. O LED também, por sua vez,
Basicamente é um diodo, mas um diodo emissor de luz. Ele segue os mesmos parâmetros aí do nosso diodo convencional. O pino maior aqui sempre vai ser o nosso anodo, que vai ser o nosso positivo, e o cátodo, o nosso negativo. O símbolo do nosso LED, ele vai mostrar aqui também, ó, a trajetória da corrente elétrica, com essa indicaçãozinha aqui, com essa barrinha aqui, ok? O que diferencia o símbolo do nosso LED para um diodo convencional é justamente esse círculo aqui e a indicação da setinha. E ele também é composto pelo anodo e pelo cátodo. E para utilizar o LED corretamente, a gente também tem que utilizar resistores. E isso também será falado na próxima videoaula. Agora o transistor. O transistor ele tem uma funcionalidade assim, primordial em qualquer tipo de circuito eletrônico, certo? O porquê? Eu vou primeiro apresentar o componente aqui para depois a gente falar sobre isso. O nosso componente ele tem 3 terminais, no caso o BC548, tá joia? É um transistor do tipo NPN e vamos ter aqui neste terminal, pegando ele de frente, com o nome de frente aqui, vamos ter o coletor, a base e o emissor. Então discriminado aqui, ó. Joia? Aqui vamos ter o nosso símbolo do componente com o coletor, emissor e base. A base sempre vai estar aqui no meio do nosso dispositivo e indicando aqui a setinha para fora, ok? O nome do nosso transistor em qualquer tipo de esquema será sempre com a letra Q e o T, dependente aí da plataforma que você esteja trabalhando. O que acontece com o transistor? O transistor a gente pode trabalhar com ele para fazer o cálculo de resistores com HFE, que é o ganho do transistor, ou então pela corrente aqui na base. A gente vai trabalhar diretamente com a corrente, que isso aí vai facilitar bastante a nossa vida aí na hora de fazer o cálculo aí para fazer o acionamento aí de algum dispositivo entre o coletor. Tá joia? Esse transistor BC548, ele tem a sua limitação. Aqui no coletor, a gente pode drenar corrente aqui de no máximo 100 mA. Isso aí vai ser falado aí nas próximas aulas, que você vai entender o que quer dizer isso, tá joia? E o que acontece com o transistor? A gente sempre vai entrar com um sinal pequeno aqui na base e vamos ter um sinal atenuado maior aqui na nossa saída, ok? Suponhamos aqui que a gente queira utilizar o Arduino. Um exemplo. O Arduino ele funciona aí com a corrente máxima por pino de 40 mA. Tá joia? O que acontece? Se a gente quiser ligar dois LEDs em uma saída, a gente consegue, porque a nossa saída é de 40 mA e o LED consome 20 mA, né? Mas se ele trabalhar forçado com os 40 mA, certamente o nosso microcontrolador vai trabalhar sobrecarregado. E com isso, a probabilidade de queimar o microcontrolador é muito grande. Então a gente utiliza aí o artifício de utilizar resistores limitadores de corrente, como foi dito já anteriormente. Simplesmente a gente vai calcular o valor do nosso resistor para a gente colocar o resistor de base aqui e esse vai ser conectado ao nosso dispositivo, como se estivesse fazendo essa conexão aqui, ó, plugado aqui no nosso resistor. E com isso, geralmente a gente vai colocar uma corrente aqui de no máximo 5 mA, o nosso dispositivo vai trabalhar tranquilamente. O Arduino nem vai fazer esforço para enviar essa corrente aí para fazer o acionamento do nosso dispositivo. Enquanto esse dispositivo identificar uma corrente mais ou menos de 5 mA, ele já vai começar a conduzir entre o coletor e o emissor, fazendo o nosso transistor funcionar como se fosse uma chave, ok? Como se a gente estivesse colocando o nosso ground aqui direto no terminal negativo do nosso dispositivo, como a gente fez aqui no relé, ok? Suponhamos que você vai fazer isso aqui, ó. Suponhamos que você tenha um transistor aqui no nosso circuito. Eu tenho um circuito aqui, eu vou exemplificar aqui para vocês na próxima videoaula, para que vocês possam estar entendendo. Mas deixa eu mostrar aqui logo, que aí facilita logo a nossa exemplificação. Eu vou pegar aqui esse camaradinho aqui, ó, que é um teste, e ele tem osciloscópio e gerador de sinal. Eu vou entrar aqui no nosso gerador de sinal
Só para vocês verem aí o funcionamento desse dispositivo. Vamos colocar aqui a nossa alimentação no nosso dispositivo. Deixa eu dar um ajuste aqui na câmera que saiu fora. Vamos colocar aqui a nossa alimentação positiva. Esses dois terminais. E aqui vamos entrar com um sinal, ok? O nosso sinal aqui do nosso gerador de sinal. Eu só vou diminuir aqui a frequência dele. Vamos colocar 10 Hz, para facilitar aí a nossa visualização do acionamento. E agora vamos conectar aqui um terminal aqui, o positivo, e o negativo ele vai estar conectado junto, ok? Nosso relé já está começando a armar. E a corrente aqui é uma corrente muito baixa, cerca de mais ou menos 5 mA. Para a gente visualizar isso, vamos colocar aqui o nosso positivo nesta ponta. Vou ligar aqui essa bateria de litro, tá joia? E conectar aqui essa alimentação. Prontinho, você vê aí que os nossos LEDs estão acionando alternadamente. Para visualizar isso com mais facilidade, eu vou diminuir aqui. É assim que o nosso dispositivo vai funcionar, ok? Você está vendo aqui, deixa eu tirar aqui para facilitar a visualização. Como eu fiz o teste anterior com aquele outro dispositivo, eu vou mostrar aqui para vocês, só para exemplificar. Vamos ter aqui um diodo acoplado aqui à nossa bobina e o nosso transistor BC548. O coletor do nosso transistor está ligado diretamente aqui na nossa bobina e a base está com resistor limitador de corrente. Mas para que o circuito funcione corretamente, os dois grounds, o do dispositivo e o da nossa alimentação, tem que estar conectados junto. O porquê? Porque sempre quando a gente tiver uma alimentação aqui no nosso dispositivo, ela tem que ter o sinal de retorno para fazer o chaveamento. Se caso tiver somente o da alimentação, ele não vai funcionar, ok? Simples assim. Aí aqui a gente vai ter a nossa entrada de alimentação dos 3,7 volts, fazendo a alimentação do pino comum e fazendo o acionamento de um LED e do outro LED. Tá joia? Simples assim, não tem bicho de 7 cabeças. Mas basicamente o transistor funciona dessa forma. Deixa eu desligar aqui esse equipamento para facilitar. Eu poderia estar utilizando aí o Arduino para fazer esse exemplo, mas fica fácil de entender dessa forma. Tá joia? Então, sempre quando houver uma tensão de alimentação aqui, junto com a corrente de 5 mA, o transistor vai conduzir deste ponto a este ponto, fazendo como se fosse uma chave comutadora, ok? Na próxima videoaula vocês vão ver como tudo isso é empregado, e isso aí vai facilitar bastante a vida de todos vocês aí nos protótipos. Aqui vamos ter o nosso optoacoplador. Eu trouxe os outros componentes justamente para que esse seja o último da nossa exemplificação, tá joia? O que acontece? O optoacoplador ele isola a parte do circuito de um ponto a outro. Aqui vamos ter um LED, e esse LED, quando ele incidir luz interno dentro do próprio acoplamento, ele vai fazer com que essa luminosidade penetre aqui o nosso transistor e o transistor conduza do pino 4 ao pino 3, fazendo o mesmo processo que o transistor que a gente falou anteriormente, tá joia? Tendo uma alimentação positiva aqui e a negativa aqui, ele sempre vai conduzir uma luminosidade, fazendo esse brilho, fazer o acionamento aí da nossa base do transistor, saturando ele de um ponto a outro. Para exemplificar, eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso funciona. Eu tenho aqui um fototransistor, ok? Acoplado aqui dentro desse cano. E a gente vai pegar, vamos ligar aqui a nossa alimentação positiva aqui em cima e aqui embaixo, o negativo, ok? Deixa eu trazer aqui, para que vocês possam estar entendendo. Aqui vamos ter uma alimentação, estou ligando aqui 12 volts nesse circuito, mas aqui eu estou utilizando, porque eu fiz o cálculo aqui do nosso resistor para esse LED aqui, e o que acontece? Aqui a gente vai precisar utilizar somente uma bateria de 3,3, tá joia? É de acordo com a configuração do seu resistor aí, beleza? De coletor do nosso optoacoplador. Então, agora eu vou trazer aqui um exemplo, aqui vamos ter o nosso LED, e eu vou trazer novamente o nosso
o nosso equipamento de teste aqui para poder fazer esse teste aqui, para que vocês possam estar entendendo. Vamos entrar aqui no modo gerador e selecionar a frequência que desejamos aqui do nosso dispositivo. Eu vou colocar aqui somente 5 Hz. Agora eu vou plugar aqui o positivo do nosso gerador de sinal e o negativo nessa base aqui, ok? E aumentar a tensão de trabalho aqui embaixo. Nosso LED começou a piscar, ok? Então, se você observar aqui, ó, o nosso LED aqui está desligado, ok? Se eu encostar o nosso dispositivo aqui, ó, ele funciona dessa forma. O que que acontece? O que eu falei anteriormente como o transistor BC548. Ele vai pegar esse sinal, ele vai verificar o sinal aqui do nosso LED e vai criar uma resistência entre esses dois pontos, fazendo o acionamento do nosso dispositivo. Se eu fechar aqui, ó, a nossa bobina, a gente corta a nossa alimentação, o brilho do nosso LED, e com isso o nosso fototransistor não consegue captar o sinal e apaga. Se eu soltar aqui novamente, ele vai começar a piscar. Agora, se caso eu aumentar essa frequência, você vai ver que a frequência também aqui vai mudar, tá joia? Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo o brilho? Aqui agora vocês estão vendo ele praticamente ligado, mas ele está piscando alternadamente muito rapidamente, cerca de 30 Hz. Vou voltar aqui no nosso equipamento, ó. Vocês podem ver aí, a frequência está em 30 Hz com a tensão de trabalho de 3,3 volts. Basicamente, todos os circuitos, quando você consegue compreender como eles funcionam, fica muito mais fácil se trabalhar com esses componentes, ok? E ele é bem simples. Aqui vamos ter o isolamento, como eu falei anteriormente, deste outro aqui, ó. E aqui a gente não tem a conexão entre esse ground e esse aqui. Se você observar, esse aqui vamos ter GND2 e esse aqui somente GND. Então, quer dizer que essas duas alimentações, elas estão separadas. O porquê utilizar optoacopladores nos seus projetos? O que que acontece? Se caso você for utilizar um motor, o motor, enquanto ele está girando, ele gera muito harmônica, que são interferências, tá certo? E essas interferências, muitas vezes, se caso você tiver a mesma conexão de ground de um ponto a outro, essa interferência pode vir diretamente pelo ground, fazendo com que os dispositivos eles sejam resetados ou muitas vezes travados, tá joia? E muitas vezes a utilização aí de optoacopladores elimina esse risco. É óbvio que existe vários fatores que também somente o optoacoplador ele não vai isolar totalmente. E no caso a gente teria que utilizar circuitos Snumber, que vamos falar ao longo do processo das nossas videoaulas, ok? E na próxima videoaula também eu vou trazer aí para vocês os exemplos e vamos postar aí no nosso link do Telegram, tá joia? Então esteja sempre atentos aí. E quando a gente enviar novos vídeos, vocês serão atualizados aí pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso canal do Telegram. Então, ative o sininho do Telegram e do YouTube e se inscrevam também nos dois canais, tanto no canal do Telegram como também do YouTube. Então, até a próxima videoaula e até mais. Um forte abraço e boa semana a todos vocês. Tchau, tchau!